desafiador e, na verdade, a preocupação que eu tive, desde que escolhi isso ontem, um tema, eu quero dizer que aqui há um responsável quase que direto por essa escolha, que é o nosso irmão querido Gilberto Maciel, que há algum tempo, né, Gilberto? Quanto tempo você me solicita para falar de uma coisa tão difícil, tão profunda quanto isso? Talvez uns 3 anos, ou sei lá mais. Um dia você fala, ontem a gente conversando, de repente assim, vamos falar sobre isso. Sobre Melquitzedek. Eu vou precisar de uma ajudinha aqui, mas vocês não se assustem, isso não é até porque o nosso tempo é exíguo e o fato da gente falar desses assuntos aqui é um desafio muito grande, porque a exiguidade do tempo deixa sempre perguntas em suspenso. Mas, por outro lado, isso também é muito bom, porque longe de nós queremos dar respostas definitivas às coisas. Esse é um lema dessa casa. Para aqueles que não têm costume de estar aqui, porque nós temos, a gente pôs um por baixo do outro, né? Não sei se eu vou usar basta isso aqui. Vamos combinar uma coisa, gente. Esse assunto é um assunto muito profundo, é um assunto que só de nós mergulharmos nele, ele já traz vibrações de uma natureza superior. E eu acredito que isso possa, então, independentemente do que nós iremos a conversar aqui, trazer benefícios para todos nós e para aquelas pessoas que estão ligadas a nós, que podem e sempre podem receber através disso. Então é importante que a gente analise esse assunto com essa visão. E eu gostaria de apresentar a vocês 2 premissas para que nós analisássemos, estudássemos, mergulhássemos esse mistério que é a figura de Melquitzedek, ou Melquisedeque, de uma forma humilde, mas ao mesmo tempo de uma forma profícua para todos nós. Primeiro, é importante que a gente lembre que toda a escritura sagrada, toda ela, seja de qualquer tradição, ela possui diversos níveis de entendimento, de interpretação. No primeiro, literal significado, que muitos chamam da letra, ou a parte superficial, a cobertura, ou a roupa da escritura, até níveis profundos que podem se estender, alguns sábios nos dizem, a interpretações infinitas. Mas, para que a gente possa resumir isso bem, eu vou usar aqui uma abordagem feita pelos sábios cabalistas, que usam uma palavra hebraica para mostrar. No cristianismo são 3, mas dentro da estrutura cabalística são 4, que depois se desdobram em outros tantos, mas são 4 sentidos básicos ou níveis de interpretação. É preciso que a gente faça essa premissa aqui, para que a gente entenda que hoje nós vamos tentar tratar com coragem, não desse nível superficial apenas, porque esse nível superficial apenas nos diz muito pouca coisa. Existe uma palavra hebraica eu estou escrevendo assim, Pardes, que significa jardim. Pardes e Moninho, jardim, nas romãs, é um código para um lugar secreto onde os mergulham os seres nós, que queremos buscar um contato, um conhecimento da divindade, e vamos encontrando ali as revelações que vão se sucedendo. E na medida em que a gente entre preparado ou não, conta-se uma história que 4 grandes raves entraram, 3 grandes raves, entraram nesse Pardes e Moninho, e um deles morreu, outro enlouqueceu, só Rabi Akiva saiu iluminado. Porque conhecer as verdades supremas às vezes fica acima, e o Otton leu muito bem hoje, naquela passagem que diz que conhecer Deus através do pensamento é algo impossível. O pensamento é um instrumento muito falho para que a gente conheça Deus. O pensamento faz parte da nossa construção como ser, mas ele jamais pode ser tratado como o supremo nível ou o supremo mecanismo de conhecimento.
Onde nós estamos, o pensamento e a lógica cumprem um papel, mas que nós temos que ter a humildade para que eles sirvam apenas de alavanca para coisas mais profundas. Essa palavra está escrita assim, porque ela traz um código exatamente dos 4 níveis de interpretação das Escrituras como um todo. E vale para o Bhagavad Gita, vale para o Evangelho, vale para a Torá, vale para o Zohar, vale para qualquer escritura, para os sutras budistas, vale para o Corão. Qualquer escritura sagrada tem como fundamento a sua apresentação em códigos nivelados em profundidade. Portanto, essa letra P aqui nos fala desta palavra que é a roupagem externa. É o primeiro sentido, é o sentido literal. É aquele que você abre a história, abre a Bíblia e vai ler ali Moisés, Abraão, vai ver a história que nós vamos hoje lidar, que é Abraão ser abençoado por Melquisedeque, ou por Melquisedeque, num determinado momento, na passagem do livro de Gênesis, no capítulo 14, onde depois dele guerrear com os reis, com os 318, isso quem conhece a Igreja Universal do Reino de Deus já ouviu falar, não sei o que, dos 318, né? A legião, porque Abraão ele combate a reis que atacavam Sodoma, onde morava o seu sobrinho muito querido Ló, e ele, quando sabe que aprisionaram Ló e os reis de Sodoma, ele toma 318 dos seus servos e vai ao combate desses reis que estavam muito mais. E Abraão nunca tocava em armas. E ele vai lá, vence isto, e quando ele vence essa batalha com 318 homens contra milhares, né, ele vai em direção e passa por Shalem, ou Salem, e é abençoado por Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo. Isso está escrito ali. E essa é a primeira visão, a visão que você olha e lê. Leia uma epístola, que hoje nós vamos falar também da epístola dos Hebreus, onde Paulo de Tarso aborda isso sobre um outro nível. Nós precisamos entender também que nível é esse. A nossa tentativa hoje, muito corajosa, é tentar juntar essas coisas todas. Esse sentido literal é apenas um primeiro movimento, não que ele seja inútil. Nós vamos para um outro mais profundo, o Remes, que é o alegórico. Aqui a gente vai fazer figuras alegóricas. Podemos comparar um fato literal com alguma coisa que significa uma alegoria qualquer. Né? Por exemplo, a saída do Egito, a libertação do povo, pode ser comparada com uma libertação de uma escravidão não apenas física, mas uma escravidão intelectual. E, olhando os evangelhos, podemos comparar outras coisas mais. Atos físicos ou históricos, a gente lê com um sentido alegórico. O outro, que já é um pouco mais profundo, o Drash, é onde nós estudamos, e aí, especificamente a gente se referindo às escrituras mais próximas de nós, hebraico-cristãs, a gemátria, as letras, aquilo que a gente tem comentado aqui, como as letras se apresentam, o que cada letra pode dizer naquele momento, estruturas um pouco mais profundas. Aqui, nesse terceiro sentido, já há alguma coisa que não dá acesso às pessoas que ficam apenas aqui na superfície da escritura. O S, que é o que nos interessa hoje aqui, ousadamente, Sod é o segredo. O segredo se dá acesso ao momento em que você, passando por todas as outras interpretações, deixa o pensamento egóico de lado, para que o pensamento divino, que é uma coisa muito mais ampla, a palavra é a mesma, mas o sentido é muito mais amplo, tome conta de você. Uma consciência entra, e entrar no segredo de uma escritura é você superar as outras fases todas que têm graus de ego até e de forma, até entrar naquilo que não tem forma, é o segredo do jardim. E quem entra nesse segredo se ilumina. É claro que hoje aqui, pode ficar aqui. Hoje talvez eu passe aqui mais algumas vezes. Valeu. A combinação que nós vamos fazer hoje, então, é que nós temos que entender o que nós vamos ler aqui como algo que nós vamos buscar as interpretações mais profundas. Outra coisa que é importante que a gente diga. Nós vamos começar olhando aqui a epístola de Paulo aos Hebreus, que é onde está citada, dentro da tradição cristã, uma referência
aparentemente muito clara a Jesus Cristo, nós vamos procurar, teoricamente, ter uma premissa aqui, de nós entendermos Jesus como um ser grandioso que veio ao planeta, mas que nós entendamos acima disto, e eu falo isso com toda a tranquilidade, porque ele próprio falou, mais profundamente do que isso, o Cristo que ele, mas não só ele, muitos outros seres iluminados, como Krishna, como Elias, e depois outros tantos, São Francisco de Assis, e outros tantos expressaram. Então, o que nós vamos, quando a gente vai ler hoje aqui as passagens da Epístola de Paulo aos Hebreus, é uma epístola muito profunda, porque Paulo faz um trabalho de sólice. Ele desce nos 4 níveis aqui. Quando ele fala de Melquisedeque, ele fala usando uma prefiguração do estado crístico. E nós precisamos entender que isso não se refere apenas ao estado de Jesus Cristo. Jesus, figura humana. Por que eu estou me referindo a isso, chamando a atenção e perdendo um pouquinho de tempo? Porque as religiões cristãs, ou ditas cristãs, procuram olhar só esse sentido e acabam prestando um desserviço à nossa evolução. Porque quando você diz que Jesus apenas, e somente Ele, é o Filho de Deus, é o sacerdote do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, como nós vamos ver aqui na Epístola, isso tira de nós a percepção de que, como Ele mesmo disse, nós também somos, ainda que não realizados, ainda que não expressos em plenitude, possíveis, potenciais, mas reais, porque toda potência é uma antecipação da realidade, também sacerdote do Altíssimo. Porque, na verdade, foi isso que Paulo de Tarso quis dizer isso na sua epístola. Então, nós vamos procurar entender isso, e, por final, e por isso que está descido aqui a árvore da vida, para quem não tem intimidade com isso. Aqui é o esquema utilizado pela Kabbalah como um todo, e pela abordagem cabalística da realidade, em que se apresenta uma árvore onde tem 10 emanações divinas, as esfirotes, que estão dispostas de uma forma muito clara, que depois nós vamos nos valer disso daqui para entendermos que figura é essa Melquisedeque. Vamos descer da figura humana aos seus significados, vamos tentar fazer isso mais profundos. Vamos sair do chato, já paguei ali, da roupagem, vamos passar pela alegoria, tentar entrar, vamos passar um pouco batidos pelo traço, porque não interessa a gente ficar olhando o letra hebraico aqui, não interessa, mas tentar atingir o sódio para que nós todos possamos nos beneficiar disso, não só hoje, mas levarmos conosco pelo menos a busca desse estado de consciência que está referido aqui em todas essas escrituras, e nós vamos nos valer do livro sagrado da Kabbalah, o Zohar, que é o livro tradicional referido a Shimon Bar Yochai, figura que ali posta, mas é um dos nossos mestres dessa casa, ali no meio ele, Francisco de Paula e a mãe Kardec. Muito bem. Vamos lá. Olhando pela história, a primeira vez e a única vez que aparece este ser é no livro do Gênesis. Aparece no livro do Gênesis, em 14. O Gilberto ali sabe disso tudo. É o conhecedor do Melquisedeque. Então, eu vou ler aqui para vocês a história, porque é muito rápido. Voltando a Abraão da derrota, ou seja, quando ele derrotou os reis, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Xavé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito sejas tu, Abraão, pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui, nesse trecho está citado Melquisedeque historicamente no livro de Gênesis. Ele vai reaparecer. Vai reaparecer mais uma vez no Salmo
109 ou 110, dependendo da Bíblia que vocês tenham. Nessa aqui no meu caso é o 110. E aí é onde vai surgir a comparação que Paulo vai usar na Epístola aos Hebreus. Vai estar. Às vezes eu olho aqui e não consigo enxergar onde é que está o meu Melquisedeque nela. Não, Hebreus eu estou nos Salmos ainda. É porque no Salmo 110 nessa Bíblia. Está aqui, no Salmo 109, na verdade. É um salmo curto, o Salmo de Davi, que fala da consciência messiânica. Fala do Messias. E fala do Messias, se nós olharmos pela roupagem externa, esse Messias é uma figura física. Ele pode ser um filho de Davi, mas Davi se dirige a esse Messias aqui nesse salmo, chamando-o de meu rei. E os cristãos pegaram esse sentido do salmo e trouxeram para a figura de Jesus Cristo, mas de uma forma, como eu disse, eu vou tentar dizer outra vez para que fique claro, transformando Jesus Cristo, não é transformando, mas figurando Jesus Cristo como um Filho de Deus único, como o único portador da salvação e a única figura capaz de vencer a morte até que houvesse a ressurreição final. Ou seja, o Salvador do mundo igual a Deus, mas só a Ele. As religiões instituídas fizeram esse favor a nós. O processo hoje de espiritualidade nova é a libertação deste conceito, porque o primeiro a nos atentar, a nos chamar a atenção que esse conceito viria, que nós não deveríamos lidar com ele, foi o próprio Jesus. Ao dizer que o Cristo, ou Messias, a palavra Cristo é a tradução grega de Mashiach, ou Messias, é um estado de consciência. Um estado de consciência que ele, Jesus, planificadamente expressava. Mas ele também disse, muitos poderão fazer, poderão ser, todos vocês são Messias. Muito bem. O Salmo 109 diz lá, eis o oráculo do Senhor que se dirige ao meu Senhor. Eu disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu faça de teus inimigos os cabelos de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião seu cetro poderoso. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É dessa figura, é dessa frase desse salmo que Paulo de Tarso, no final da sua passagem pelo mundo, ele que era hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim, era um fariseu, Paulo era um cabalista, formado na escola de Gamaliel, ou Gamaliel, que era um dos maiores sacerdotes, era membro do Sanedrim, membro do Sinédrio, e foi um dos que enxergou a figura de Jesus na sua realidade, ao contrário da casta sacerdotal que dominava naquele momento, uma casta sacerdotal igual a todas as castas sacerdotais, digamos sempre isso aqui. Quando a gente fala de casta sacerdotal, a palavra sacerdote até é mal aplicada, porque o sacerdote verdadeiro é aquele que tem dom sagrado. Mas aquele que se apropria da função de ser um pontífice, uma ponte entre Deus e os homens, e faz isso a partir do ego, ele se torna uma casta que vai defender a ele mesmo, e é isso que nós vamos ver ao longo do tempo em todas as religiões. Buda veio para romper o poder da casta sacerdotal que tomava conta e destruía toda a tradição espiritual védica, que a gente chama erradamente de hinduísmo. Buda veio para romper isso, e rompeu. Fez um movimento para mostrar ninguém tem casta, nenhum sacerdote é privilegiado, ninguém fala com Deus por mim. Isso se repete ao longo do tempo. Na época de Jesus, havia uma casta sacerdotal no templo de Jerusalém, que não tinha nada a ver com o espírito profundo da Torá, nem com a espiritualidade hebraica. Jesus vem e rompe com isso. Depois seguem-no os cabalistas, os grandes cabalistas de todos os tempos, ainda dentro do judaísmo, mesmo aqueles que não se converteram. Por quê? Ao cristianismo. Porque o próprio cristianismo, num primeiro momento, eivado de espiritualidade, de fé, de poder,
né? Tanto que transformou uma boa parte do mundo. Depois se constitui esse também uma casta sacerdotal em Roma, que vai ser a réplica daquela, em tom maior. Porque em Jerusalém se restringia a casta sacerdotal ao templo. Em Roma, aquilo passou a ter mais amplitude, a tomar mais força. Mas o espírito sacerdotal, errado nesse sentido, a palavra é ruim, mas o espírito de você usar você como intermediário de Deus, e portanto não é a Deus que você está servindo, é a mim, é o meu ego, o ego daquele sacerdote, esse processo foi rompido pela consciência messiânica, e é isso que Paulo de Tarso, como hebreu, que era, como conhecedor do Sanedrim, como discípulo de Gamaliel, como cabalista, e que lidou diretamente com esses sacerdotes, tanto que foi um perseguidor inicial dos cristãos, quando tem a visão de Jesus na estrada de Damasco, compreende a espiritualidade toda que ele aprendera, mas provavelmente não realizara ainda dentro dele, compreende tudo aquilo que estava posto na vinda daquela figura Jesus ao mundo. Não era para fundar religião nenhuma, era para mostrar que cada um de nós é um Messias em potencial. Muito bem, vamos voltar à epístola de Paulo aos Hebreus. Essa epístola, o Gilberto tem ela toda assinalada aí, tenho certeza disso. Tem umas coisas muito interessantes, porque é ali que vai aparecer a citação a Melquisedeque. Porque o que Paulo faz nessa epístola, ele se dirige ao seu povo. Ele como hebreu, ele não era judeu porque ele era da tribo de Benjamim, então ele era um hebreu. O judeu é aquele da tribo de Judá. Ele como hebreu se dirigia aos seus compatriotas, usando, e aí ele vai dizer com toda clareza aqui, essa prefiguração, desculpa, essa distinção de códigos. Ele começa falando, eu não vou ler a epístola para vocês, não se assustem. Eu vou só pensar alguns trechos que são importantes para nós. Ele começa dizendo o seguinte: muitas vezes, e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho. Essa Bíblia católica, e toda a Bíblia, eu vou pular certas traduções que puxam para aquela percepção de que o Filho é Jesus e ele é igual a Deus. Mas vale falar de seu Filho, porque se ele é filho, sim, e ele fala que nós todos somos filhos. Então diz o seguinte: ele faz uma comparação com os anjos, fala da importância das mensagens, e rodando no segundo capítulo dessa epístola tem um trecho muito interessante para nós ouvirmos. Aquele por quem, e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou a levar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles, para que santificador e santificados formassem um só todo. Isso aqui está escondido aqui no meio. Paulo continua. Por isso, Jesus não hesita de chamá-los seus irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Está no marcador de página. Obrigado. Vou repetir: anunciarei o teu nome a meus irmãos. No meio da assembléia cantarei os teus louvores. Isso é um salmo. E outra vez: quanto a mim, eu ponho nele a minha confiança. Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Lógico que Jesus é um espírito de um grau altíssimo, para muitos é o governador espiritual do planeta, mas a gente não entra nessa escala. Isso para nós, nesse momento, torna-se menos relevante. O que é relevante aqui é que este ser, em plena consciência messiânica, teve um movimento de passagem pelo mundo, ele iguala a nós a ele na essência, chamando-nos irmãos. Ele é realizado, nós não somos. Yogananda é realizado, nós não somos. Ramakrishna é realizado, nós não somos. Buda é realizado, nós não somos. Realizado no sentido de entender e despertar para a realidade verdadeira. Francisco de Assis é realizado. Nós ainda não somos. Vamos ser um dia. E Paulo continua seguindo, fazendo
no sentido aberto, no sentido literal, e vai se aprofundando. Aos poucos ele vai tirando Jesus humano de cena e colocando em cena o estado crístico. Aquilo que o nosso querido Rocha Lima, eu vejo o Jorge aqui, falava muito, o chamado Cristo interno. Se nós olharmos aquele sentido mais profundo dos significados, nós vamos vendo que a figura de Jesus vai saindo de cena para entrar em cena o estado crístico, o estado de realização interna, o Cristo interno, a luz interna, o ser cósmico, a semelhança divina que existe dentro de cada um de nós. Assim também, diz ele, no capítulo 3, no versículo 5, nessa tradução, Cristo não se atribui a si mesmo a glória de ser pontífice. Ou seja, ele não chegou lá e disse assim, eu sou o sacerdote, eu sou aquele que fez isso. Pelo contrário, ele cumpriu a sua passagem pelo mundo, mostrando com todas as suas ações, com tudo aquilo que fez, que um estado messiânico, ninguém puxa para si. Você atinge a ele. Não é você que vai dizer que você é o Messias, ou que você é o sacerdote, ou que você é isso, ou que você é aquilo. Jamais um ser crístico atribui a si mesmo glória alguma. Como também se diz em outra passagem. Aí começa a primeira citação. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui Paulo cita pela primeira vez Melquisedeque, se referindo ao Salmo, que a gente viu lá atrás, ao Salmo 109. E aí ele falou, o que é ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Que ordem é essa? Só para que a gente fique bastante tranquilo, né, se o entendimento não bater, continua aí. Embora o Cristo fosse Filho de Deus, ele viveu a plenitude do sofrimento, tornou-se autor da salvação eterna por todos aqueles que nele vivem. Isso aí a igreja pega e faz um significado. O significado do sódio profundo é o seguinte: por que ele se torna salvação eterna? A salvação eterna não é uma salvação externa de alguém que nos salva, porque teve um sofrimento na cruz. É claro que aquele sofrimento, aquele momento ali, abriu uma avenida vibratória, uma fenda cósmica, que permite a todos aqueles que entrem dentro daquele estado de consciência ascendam. Mas não é o ato em si que salva qualquer um, porque ele sofreu. Ele abre uma fenda cósmica, mas ele se torna a salvação eterna, porque ele mostrou, vamos entrar no sentido mais profundo, que o único estado que nos salva é o estado crístico. Portanto, tudo que nós temos que perseguir é sermos Cristos. Como dizia Santo Agostinho, não é determinado que sejais cristãos, é determinado que sejais Cristos. Ou seja, como está lá atrás, o santificado, o santificador e o santificado se tornam um só. Muito bem. Porque Deus o proclamou, novamente ele repete, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí Paulo escreve aqui, vale para nós todos. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão de compreender. Era um pouco duro. A julgar pelo tempo, já deviam ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra, e vos tornastes, aliás, vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Isso aqui é para que a gente não fique triste, então assim, vamos no leitinho mesmo, vamos procurar aqui. Mas ele continua, e aí coloca Abraão em cena, sobre a confiança que Abraão teve desde o início da sua vida, a figura de Abraão, e que o levou àquela vitória e o levou a encontrar Melquisedeque e a ser abençoado por ele. O Paulo vai repetir mais um pouquinho na frente. Jesus entra por nós como um precursor, porque ele é um pontífice eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele é um precursor daquilo que nós também temos que ser.
Nós temos como meta sermos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou falar tudo antes para depois chegar na figura, tá? A intenção é essa. Eu vou começar falando de Melquisedeque, senão a gente pode se apaixonar pela figura externa. Eu quero falar do sentido mais profundo. Jesus é um precursor porque ele é um pontífice segundo essa ordem. Que ordem é esta? É isso que nós vamos ver. Precursor de nós. Nosso precursor. Ou seja, se ele é precursor nosso, é porque nós também podemos ser pontífices dessa ordem. Ok? E aí ele figura. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da derrota dos reis, e o abençoou, e ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos. É, conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça, e depois rei de Salém. Rei de justiça e rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e sua vida não tem começo nem fim. Comparável, sob todos os pontos de vista, ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Paulo vai repetir isso algumas vezes aqui, para que a gente apresse um pouco a nossa conversa, que a gente avançou. Estou achando que eu vou ter que dividir essa conversa em duas. Infelizmente. Paulo, a partir dessa afirmação, ele vai traçando um processo ao dizer que Jesus se tornou sacerdote para sempre, segundo esta ordem de Melquisedeque. E depois fala do Melquisedeque. É um rei de Salém, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem começo nem fim, pré-figura do Filho de Deus. O que as religiões fizeram? Melquisedeque era a figura do Messias, que abençoou Abraão. Provavelmente, o próprio Jesus, lá antes, como Filho de Deus, como um sacerdote do Altíssimo, foi lá e abençoou Abraão, dando a ele pão e vinho, instituindo provavelmente esse ritual dentro da tradição hebraica. Assim pensam as religiões, mas a nós aqui não é esse o fato mais importante. Para nós, eu vou voltar a repetir, não queremos dizer se é Jesus ou se não é Jesus, porque não estamos interessados nos sentidos alegóricos, nem no sentido literal, nem em outro sentido que não o do segredo. E qual é o sentido do segredo? O sentido do segredo é o que representa Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, pontífice eterno, uma ordem aonde ele pertence, da qual Jesus é o precursor. Que ordem é essa? Que estado é esse? Vamos para lá. Antecipando um pouco esse estado, que Abraão recebe uma bênção. E Abraão, naquele momento, representa, vamos agora falar um pouquinho já de sentidos. Abraão, naquele momento, quando chega a Salém, quando chega ao Rei da Justiça, ele recebe uma bênção desse sacerdote, desse estado, e ele, Abraão, a partir dali se torna abençoado e recebe de Deus a promessa de que a sua genealogia e a sua posteridade seria tão grande que não pudesse ser, não seria contada como ninguém é capaz de contar as estrelas nem os rins de areia do mar. Muito bem. Abraão figura o quê? Figura o nosso ego. Abraão é o nosso ego, é aquele ego que estava ali na sua vida normal, era uma pessoa que estava na sua terra, numa boa, né, em Ur, na cidade, e recebe de Deus uma ordem, assim, saia de si e vá à terra que eu vou te indicar e que eu te darei. Ora, aqueles de nós que estamos dentro do ego, ainda que esse estado egóico seja um estado nem tão feliz assim, porque muitos de nós vivemos felizes no nível do ego, mas talvez a maioria nem viva. Mas ainda que não sejamos felizes como queremos, ou como queiramos, a gente se apega a esse estado egóico de alguma forma, mesmo sem saber. O ego para nós é uma realidade, mas ele é uma realidade parcial. Mas para nós é tão real que nós ficamos apegados a ele, mesmo quando estamos querendo sair dele. Abraão, no caso, vivia numa boa, vivia bem. Em determinado momento, ele recebe essa, que é o nome desse
momento dessa paraxá, onde aparece Melquisedeque no Zohar, é o que a gente vai se valer agora para falar desse estado messiânico, como é que ele se constitui e como é que a gente atinge a ele. Abraão recebe uma ordem, Lech Lechá, saia de si. Ou seja, ego, saia de si mesmo e vá para uma terra que eu vou te indicar, onde você terá, ali sim, a plenitude, muito diferente daquela em que você vive. E Abraão vai embora e passa por uma opção de coisas. Na hora que ele recebe a bênção de Melquisedeque, ele ganhou aquela batalha que eu contei com os 318 guerreiros contra os reis. Mas antes ele passou por um cortado muito grande. Mas ele manteve sempre a fé. Ele já tinha passado por muitas coisas, não tinha filhos. Ele depois vai ter os seus 2 filhos, um da escrava e depois Isaac. Mas naquele momento, quando ele recebe aquela bênção, ele está ungido para realizar, ou ser o símbolo para nós da realização desse estado messiânico, pelo Rei da Justiça. Ok, vamos lá. É essa aqui, né? Para quem não conhece, rapidamente, o esquema da árvore da vida é um esquema que procura expor, e tudo é imperfeito dentro do nosso campo da forma, a constituição ou a emanação da criação como um todo. Quando a gente fala de criação como um todo, a gente não entenda somente o nosso universo físico. A gente não entenda nem tampouco o nosso universo físico e os universos que se estendem além da nossa percepção e que já são, de certo modo, conhecidos por nós. Universo astral, universo causal, outros universos. Entendamos uma criação muito além mesmo de tudo isto que nós conseguimos atingir atualmente com os nossos estados de pensamento, de conhecimento, ainda de conhecimentos metafísicos, ainda de conhecimentos além do conhecimento material. Por que razão? Veja o que está aqui posto aqui. Isso aqui é a criação, ok? Aqui é a criação. Essas 3, que eu posto aqui no papelzinho, né? Essas 3, uma palavra e 2 expressões, são que se chama na Kabbalah, é um nome muito sugestivo, os véus negativos, ou os estados negativos da criação. São estados que você dá um nome, mas você dá um nome por dar, porque é impossível descrever em qualquer nível de pensamento, por mais sofisticado que seja, em qualquer nível de realização, mesmo meditativa. Atentem bem para isso, porque eu meditando eu chego lá. Nesse nosso estado ainda não. Definindo isso aqui, tanto que essa palavra significa nada. Mas não é um nada no sentido da inexistência, como nós, o nada negativo. É um nada no sentido da impossibilidade de se definir. Se eu defino o que é sem fim, esse sem fim passa a ser alguma coisa. Se eu não consigo definir, ele não é nada, porque ele não é nada que possa ser definido. Mas esse nada é um tudo. Paradoxalmente. Esse Ayin, que é o nada, é impossível de definir. Aqui está a segunda expressão, que é o sem fim. E aqui está a luz, essa palavra or, significa luz em hebraico, a luz infinita. Tudo isto aqui é um estado inatingível que se passa antes da criação de qualquer coisa. É indefinível, inominável e, portanto, não pode ser por nós tratado. Tratar a criação de Deus começa aqui, ainda que para nós os estados estejam mais abaixo, vocês vão ver. Ora, desse nada, dessa luz infinita, emana um pequeno ponto, segundo a Kabbalah, num mundo superior chamado Atzilut, onde é um mundo onde Deus se expressa apenas como o poder da sua energia, na palavra nome. E em hebraico se refere-se a Deus no seu mais alto grau como o nome, ou Hashem. Por que razão? Porque ali nada pode ser nesse nível aqui, Atzilut, onde está a primeira das esfirotes, a esfirá de Keter, ou a coroa, nada pode atingir. Ora, para que a gente vá entendendo e começando a entender, vejam que eu estou apontando aqui, esta letra englobada por esse
conjunto aqui rosa, que envolve essa tríade superior, completamente também ainda inatingível à consciência humana. Apenas os maiores realizados atingem esses dois estados aqui que vão nos interessar. Mas esse nível de absoluta criação está nesta letra que está aqui, ó. No nome, a primeira letra do nome que se refere a esses mundos superiores. A luz infinita, então, percorre um caminho saindo desta coroa que é um ponto, como se fosse uma singularidade, mas não é a singularidade que criou o nosso universo físico, não, do Big Bang. Seria uma singularidade para lá do infinito. Ela gera uma semente que, por sua vez, encontra um útero cósmico, e, portanto, isso aqui é chamado Pai Universal, ou a figura de Deus sob a forma de Pai, que é aonde Jesus se refere muito. Desculpa, está aqui, estou pegando aqui a mão. E aqui a Mãe Universal. Vejam que esta letra aqui, nesta Mãe Universal, que representa um outro mundo, um outro universo, um outro nível de existência, daqui Deus não existe, no sentido de que ele está completamente inominável. Não existe porque não existe como a gente entende, não existe porque ele ainda não criou a existência. Aqui a existência começa a ser criada. E no nível do nome, começa a ver o nível da criação em planos, o causal, o mental superior, o que for, quais sejam os planos, estão aqui a partir da Mãe Divina, do útero cósmico, na Kabbalah chamada de Briah. Os hindus têm Lakshmi, Durga. Na Kabbalah chama-se Briah. E vocês vão ver que está aqui, ó, uma outra letra, que nós vamos enxergar aqui. A segunda letra do nome, e o pai e a mãe, neste ponto universal, completamente ainda fora da realidade em que nós estamos vivendo. Eu vou tirar daqui, só para mostrar para vocês. Melhor. Porque tem gente que não está vendo. Olha. Aqui na minha mão. Aqui. Calma, Cláudia, aponta para mim, por favor. Na primeira letra, vocês estão vendo ela reproduzida lá em cima. O Pai Cósmico utiliza-se da sua força, da sua semente para na Mãe no útero cósmico. É ela quem cria. A Mãe Universal é a divina criadora. Isso é perfeitamente compatível com a tradição espiritual hindu, que fala que a Mãe Divina é que é o útero do qual emanam os universos. Emana, inclusive, a tríade dos deuses. Né? A gente tem a Mãe Divina escondida aqui. Por acaso, aqui a gente tem ela. Depois vocês vão ver. Lá embaixo também tem um livro, um quadrinho muito bonito ali perto da cantina, em que a Mãe Divina emana dela a tríade Vishnu, Brahma e Shiva. Por quê? Isso é até legal porque a gente vai falar aqui. Muito bem. Esses dois estados, essas duas potências criadoras, esta tríade aqui está completamente fora do nosso universo perceptivo, de todos os universos perceptivos, inclusive do universo causal. Na tradição hebraica, esta emanação daqui, depois que sai em Briah, vai fazer um trajeto desta forma como está aqui, ó. Cruza aqui, da misericórdia, e depois vai para o buraco, que é a força. Depois desce para esta central aqui, agora vou pegar só para mostrar. Então, daqui sai a criação dos universos, dos seus diversos planos. A misericórdia, o Chesed, ativa o processo mais alto do Pai e equilibra-se com a força, a coluna, vocês vão ver que vai se constituir em duas colunas. E essas duas colunas aqui se fundem no centro, nessa amarelinha daqui, chamada Tiferet, ou a beleza, e por sua vez se expande nessas outras aqui, até chegar nesta última. Eu vou prestar muito aqui, tá? Isso aqui a gente não tem condição de explicar isso desse tempo profundamente. O que nos interessa aqui é que no final dessa história toda vai aparecer. Eu pulei uma coisa aqui, mas eu vou voltar depois para ela. Vocês não estão pulando com rosinha, mas eu volto. Porque no final aparece aqui, olha.
Malchut, que significa reino em hebraico, forma o quarto mundo, o quarto estado vibracional, que este sim é o nosso universo físico, e aqui sim está constituída a aplicação inexorável daquela lei que nós chamamos a lei do karma. E nossa evolução no universo físico se dá neste âmbito aqui. Eu pulei isso daqui, porque vocês vão ver o seguinte. Vejam aqui, olha, tem um quadrado aqui, né, meio gelo, e um outro rosinha. Os rosinhas estão se referindo às letras, né? Vejam lá. A primeira letra lá. A segunda aqui. Primeira, segunda. A terceira letra, esta mais compridinha aqui, chama-se Vav. Esse da direita para a esquerda. E uma quarta letra que é exatamente igual à segunda. Ok? Tudo que está pagando para vocês aqui, eu estou na frente de vocês, né? Então, muito bem. O que fala a Kabbalah? Desta mãe divina aqui, ela domina o abismo, domina o fogo. Ela faz surgir um ser perfeito, que está posto aqui, ó, nessas 6 esfirotes que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente fizer um esforço mental, a gente pode fazer uma estrela de 6 pontas com essas 6 esfirotes. Essas 6, todas elas somadas ou unidas, formam esta letra que está aqui. E este é o ser perfeito. Seria aqui que está posicionado o ser perfeito ou a semente crística que vive em nós, configurada principalmente aqui em Tiferet. O Cristo interno, que é o reflexo do Deus Criador que nós, na nossa posição, nos referimos, que são os Cristos cósmicos, aqueles que já atingiram essa força. Esse Deus Criador, representado por esta letra, chama-se, em hebraico, vocês não precisam decorar, chama-se Zeir Anpin, ou a pequena face. Está posicionado. Você vê o seguinte aqui, ó. Está fechado aqui, essas 6 estão fechadas, está vendo aqui, ó? Aqui, Atzilut, estão essas duas. Briá está essa daqui, a segunda letra do tetragrama. É assim que se chama esse nome aqui de 4 letras. Tetra, 4. As 6 estão aqui dentro de um outro mundo chamado Yetzirah, que é o formador. Ou seja, a partir da mãe, esse daqui é uma espécie de segundo pai. Um pai, é difícil a gente falar porque a linguagem atrapalha muito, mas um pai que está mais próximo de nós, por isso chama-se pequena face. Só que essa pequena face é uma coisa enorme, absurda. Para nós ela é indefinível. Quando a gente fala pequena, você tem que tomar um cuidado, porque pequena, não, é um pequeno muito grande, enorme, infinito, difícil de ser atingido, mas que ao mesmo tempo se reflete dentro de cada um de nós. Está representado por esta letra e se chama Zeir Anpin. E aqui no final, sozinho, abandonado aqui, não tanto, estou brincando, está o último mundo criado, que é o mundo físico, o reino, chamado Malchut, onde esta letra é igual a esta. Esse é o grande segredo da nossa conversa. Que conta a Kabbalah, reproduzindo todas as tradições espirituais. O que a gente está falando aqui, a gente vai encontrar sobre a forma que a Kabbalah dá, mas se a gente for olhar, vou repetir, os Vedas, se a gente for olhar todas as tradições espirituais, elas se reportam ao mesmo processo com linguagens diferentes. E esta criação infinita daqui onde a gente não tem noção do porquê, saiu desse processo e criou esse ser. Este ser aqui, apesar de perfeito, ele precisa de uma contraparte, e esta contraparte, que aparece aqui nesse final, é como se fosse um lado feminino
que vai se juntar a esse masculino, ruach, que em hebraico é sopro ou espírito. Este ser masculino deve se unir a esse ser feminino. Os dois unidos criam esta coluna central que vai fazer uma ligação direta com a coroa. Vejam que na mesma linha da coroa, eu vou botar aqui, ó, aquela coroa lá que está completamente fora do nosso padrão, está ligada na mesma coluna por onde passa Tiferet, onde passa Yesod. Essas duas estão incluídas dentro desse Ruach, ou no Zeir Anpin, e vai encontrar o reino. Significa o seguinte: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok? Esta linha nos diz isso. Só que em algum momento houve uma perturbação nessa história, cada tradição conta de uma forma diferente, houve uma queda, e essa divindade, que está aqui muito claramente ligada a nós, se isola nesse mundo. Vocês vão ver o seguinte: nessa forma da árvore, tudo se comunica. Só esta última aqui, que está ligada apenas por um canal a todas as outras, porque ela está, vamos usar pela primeira vez essa palavra, decaída. Nós somos deuses decaídos. Isto daqui, quando se estabelece desta forma como está, significa que no mundo, no universo físico onde a gente vive, e nos universos, digamos assim, invisíveis próximos de nós, os reinos astrais inferiores, estamos todos em ilusão. A ilusão de acreditar. Qual é a ilusão? Que o mundo é só isso aqui. Será que eu vou usar? Vamos ver se eu consigo suspender isso aqui. Só para mostrar uma coisa. Para tirar, depois eu quero botar de novo. Vamos perder tempo. Dá esse favor. Aqui está uma outra forma de mostrar isso para vocês. Talvez ajude. Olha aqui. Círculos concêntricos. Lá está de novo o Ein, só que está aqui com Ein, pode se escrever com E, não tem problema em português. O infinito, ou sem fim, a luz infinita, e aqui começam as Sfirotes. Keter, né? Aquela lá de cima, que a gente viu, aquela coroa, o pai, a mãe, e depois os 6 que formam o Zeir Anpin, né? Keter, obrigadão. Vamos lá de novo. Keter, o pai, a mãe, os 6 que formam Zeir Anpin, e no final o Malchut em Asirá. Aqui os 4 mundos em rosa, e as 4 letras representando cada uma delas um dos 4 mundos. Obrigado. Vamos voltar para cá. Aqui está representado, em vez dessa forma na árvore, está representado em círculos. Cada um dos círculos é uma das esferotes, cada uma delas tem dentro delas as 22 letras hebraicas. E aqui um canal, olha, direto, e a última é onde a gente está lá. Asiá, o mundo físico, onde estamos nós encarnados no universo físico, presos nesse círculo cinza, esquecidos de que somos, na verdade, tudo isto que está aqui. Estamos mortos nesse momento, estamos presos aqui. O máximo que a gente faz é desencarnar, ir lá para o mundo astral, nesse mundo da formação. E aí vejam os 4 mundos alinhados aqui, ó. Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. E aqui o universo físico, o reino, nós não temos poder sobre esse reino. Inclusive, Jesus foi muito claro quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. A palavra Malchut, esse reino está aqui dentro, está preso aqui dentro. Quando a gente encontra, a gente se expande em direção a esse infinito e todas essas forças começam a trabalhar em harmonia. Podemos botar a outra árvore? Quem é Melquitzedek? De que ordem é essa? O Zohar, de uma forma muito brilhante,
nos dá um esclarecimento nesta passagem de Lech Lecha sobre Melquisedeque. Não se assustem, não vou ler as primeiras coisas. Estou balançando aqui. A força está grande. Vamos aproveitar. Eu não vou, eu separei aqui para ler, mas não vai dar tempo da gente falar como está. Né? Segunda coluna, primeira coluna ligada, não vai dar para descartar. Eu vou, só que vocês entendam porque eu vou falar agora. Eu vou puxar daqui para a Epístola de Paulo para a gente entender quem é Melquisedeque no sentido do sod do segredo. É claro que é uma figura brilhante, deve ter sido uma coisa para Abraão, que ele se ajoelha à frente de alguém que ele não conhecia. Que figura deve ter sido essa que ele viu? Sem genealogia, sem pai nem mãe, nos primeiros sentidos, lá no Pshat e no Remes. Era tão grandioso que ele se pôs de joelhos e recebeu desse ser uma bênção. E essa bênção foi, a gente leu ali: bendito sejas Abraão pelo Deus Altíssimo, e bendito sejas tu pelo Deus Altíssimo que te entregou em tuas mãos todos os seus inimigos. E deu a ele pão e vinho. O que está por trás dessa história? Deve ter sido belíssimo, né? Vou repetir. A cena deve ter sido belíssima. Mas qual é o segredo por trás desta ordem de um sacerdote eterno? De um pontífice eterno, ou seja, aquele que fica eternamente dentro do santuário. Segundo o Zohar, essas 4 letras aqui, voltando a elas, representam toda a criação, ou seja, que todas as esfirotes estão nas 22 letras, mas essas 4 letras representam a criação. Aqui, repetindo, o Pai e o Inominável, aqui a Mãe Suprema, a Mãe Perfeita, a Mãe Infinita, aqui a pequena face, ou Zeira Pin, reflexo desse Pai, e aqui embaixo, vou usar pela primeira vez a palavra, vou usar 2 palavras, nós, a divindade em nós, que vai se chamar a Nukva, ou a noiva de Zeira Pin. Por quê? Vejam que a letra dela é a mesma, ou seja, ela e Briá são uma coisa só. Só que ela pode estar perdida dentro desse mundo, ainda que ela não perca a sua divindade. Nós, por exemplo, estamos perdidos, mas não perdemos a nossa divindade. Quando esta letra Rei se une a Zeir Anpin, ou quando a noiva e o noivo se unem nesta união cósmica e fundem os polos, a representação taoísta fala muito bem disto também no símbolo do Teidi, onde o Yin e o Yang se fundem. Isso aqui é exatamente a fusão de Yin e Yang. Quando isso acontece, esse rei aqui é elevado e unificado a esse, e os dois brilhar, a mãe cósmica e Shekhinah, ou Shekinah, ou Nukva, ou a noiva, se tornam uma só. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o sacerdote ou o rei preservado, e já unido a Zeir Anpin, e quando o nosso ego, porque essa união aqui promove o quê? O acesso a Tiferet, depois até Keter, mesmo a Briá, porque essa letra aqui, essas são as mesmas, elas precisam estar unificadas. Lembrem quando eu li da Epístola de Paulo? Jesus faz esse movimento para que santificador e santificado sejam um só. Melquisedeque, portanto, é o rei, ou esta letra aqui, ou esse estado de consciência. Melquisedeque é a própria Shekhinah, é a própria presença divina em nós. Melquisedeque, portanto, é o Cristo. Mas não é o Cristo que estava só em Jesus. Nem foi isso que Paulo de Tarso quis dizer na sua epístola. É o Cristo, estado crístico que está dentro de nós. E quando o ego, sob a forma de Abraão, se aproxima dele, os sólidos da vitória de Abraão, nos 318, somem 3 mais 1 mais 8. Quanto dá? 12. O que é 12?
12 é um ciclo completo, astrológico, que se refere aos estados onde você, completando um ciclo astrológico cósmico, você atinge a perfeição. Abraão tinha feito o movimento do seu ego em direção ao encontro com esse estado crístico. Abraão estava aqui, em Malchut, mas ainda não tinha encontrado a fusão de Melquitzedek, que é a fusão de Zeir Anpin com a Nukva. E quando ele recebe a bênção, esse ego que está aqui, representado por Abraão, mas que somos nós, quando se recebe a bênção do Cristo, ele recebe a salvação. Tanto que Paulo de Tarso compara o sacrifício do Cristo a isso. O que ele diz? Quando Cristo faz a nova aliança, ele mostra que a lei, muita gente entende isso como a lei, a Torá, não, no sentido, porque, como é que se vivia a lei na época de Jesus? Se vivia na superficialidade, o cara tinha que ir no templo, pagar os votos, entregar para o sacerdote, pagar o carneiro, pagar tudo na superfície. A profundidade daquilo estava esquecida há muito tempo, ela vivia apenas dentro dos círculos mais profundos, dos cabalistas. Mas lá no meio, como às vezes você vai na igreja e você vê lá aquele rito, ou vai no centro espírita, né, para a gente não ficar dizendo que tem religião melhor que a outra, e chega ali, tudo aquilo fica na superfície. Ora, o que estava acontecendo, Paulo mostrava, é que os judeus, os seus irmãos de raça naquele momento, enxergavam a lei apenas como um instrumento superficial. E ele diz, esta lei não salva. Essa lei só tem um momento muito profundo, que é Yom Kippur, o momento em que o sacerdote entra dentro dos Kadosh Kodashim, o Santo dos Santos, onde está a arca. Uma vez por ano ele entra para fazer um sacrifício pelo povo. E ele diz, esse sacrifício tem que ser renovado todo ano. E ele fala, então, o que é isso? A lei kármica tem que estar sempre se renovando com sacrifício de purificação. Quando você é abençoado por um sacerdote da ordem eterna de Melquitzedek, agora vamos falar um pouco dessa palavra. Melquitzedek, o rei da justiça. A justiça é essa coluna. Quando ela é iluminada, a palavra justiça deixa de ser julgamento e passa a ser justo, unido, yogo, como vem a palavra yoga. A união é a iluminação da justiça. E rei da perfeição ou da paz. A paz significa misericórdia. Rei de Shalem. É Melquitzedek, rei de Shalem. Melquitzedek, portanto, une com este casamento do noivo e da noiva as duas colunas, para que esta terceira coluna, onde está o reino, a semelhança divina se faça plena a partir desta união e da bênção. E qual é a bênção que Melquitzedek dá a Abraão? Em hebraico é muito importante. Quando a gente fala Deus Altíssimo, perde um pouco do sentido. Ele abençoa Abraão com pão e vinho. Desculpa. O vinho é o símbolo dessa coluna, da justiça, de um julgamento, porque o vinho é o álcool que pode te jogar no chão, ou o vinho, hoje até a gente já sabe na medicina, um copinho por dia, dizem que é melhor que uma hora de academia. Ele tem o seu outro lado iluminado, o lado da justiça, estou brincando aqui, mas a representação profunda da união iluminada que você tem com a justiça bem entendida. E o pão é o fruto da misericórdia, é aquilo que Abraão mais gostava de dividir com as pessoas. Abraão tinha uma ligação direta. É preciso para a gente fazer esse casamento, chegar a Melquitzedek, chegar a esta ordem eterna, vou voltar um pouquinho ali, a gente precisa ser como Abraão. Amar, fazer a caridade, no sentido profundo dessa palavra, não julgarmos. Abraão chegou, completou aquele ciclo dos 318, que é 12, vencendo todos os seus inimigos, e se preparou para receber esta bênção de um sacerdote eterno, que não vai mais só uma vez por ano no Santo dos Santos. Ou seja, está fora do karma. É isso que Paulo quer dizer para Cristo aos Hebreus. O Cristo, quando entra, ele entra de uma vez no santuário. Portanto, a ordem de Melquitzedek, o rei da justiça, o rei de Salem, Melquitzedek, Melquishalem. O rei da paz é uma ordem eterna, onde não tem mais tempo, onde não tem mais karma, onde só há uma salvação pela consciência crística que é desperta a partir dessa bênção. E a bênção de Melquitzedek é uma bênção que em hebraico fala Baruch Abraham et Hayom El Hayom.
El Hayom é traduzido nas linguagens ocidentais como Deus Altíssimo. Mas em hebraico, como tudo é muito importante, El Hayom é o ancião dos dias, ou Atik Yomim. É aquele que está, aqui está a pequena face, por isso que eu usei o nome Zeir Anpin. É uma expressão de Deus que se chama pequena face, ou seja, mais próxima de nós, olhando mais próximo de nós, tão próximo que nós estamos dentro dela. Depois que o casamento acontece, nós e ela somos um. E o El Hayom, o Deus mais alto, é aquele que está aqui, ó, em Keter, o ancião dos dias. O Manuel, que não está hoje aqui, que adora esse ancião dos dias. Atik Yomim, Yomim, que vai abençoar diretamente a Abraão. Quando a ordem de Melquisedeque entra em função, o rei, o segundo rei, se torna igual ao primeiro rei. A noiva Nukvá se torna igual à sua mãe. A nossa alma, que é a noiva, se torna igual à mãe divina que nos criou. Para isso a gente precisa desse amor incondicional, dessa força que é atingida quando nós entramos dentro dessa bênção. Se não entrarmos dentro dessa bênção, diz Paulo na Epístola aos Hebreus, entramos com Cristo dentro do santuário e não mais saímos dele. Mas não é porque Jesus é uma prefiguração do nosso estado crístico que a gente atinge quando a gente, como Abraão, recebe as pessoas, é caridoso e faz o mais importante que eu estava esquecendo, dá o dízimo. Não é dar o dízimo no sentido só de pegar 10% do que você ganha e dar. Dar o dízimo tem um significado muito mais profundo. Dar o dízimo é como se nós fizéssemos o seguinte. Aqui está um copo, cheio de água, nem todo. Ele pode ficar cheio e pode transbordar. São duas formas de se dar o dízimo. Deixar transportar, o Salmo 23 fala, meu cálice transborda, você recebe a luz. É como se do infinito jorrasse permanentemente uma fonte nos nossos copos. Mas dar o dízimo, isso mais profundo, significa que eu fizesse um corte aqui embaixo. E transformasse esse copo num canal. De modo que eu estarei sempre pleno da divindade, mas isso que eu jogo esse copo no oceano. Ele vai estar sempre cheio e por ele passa toda a força divina. Isso é dar o dízimo. E pode ser dado o dízimo mesmo em dinheiro. E por que as pessoas que dão o dízimo, mesmo que deem para sacerdotes inescrupulosos, sejam eles quem forem, que se aproveitam desse dízimo, mas isso não implica no ato de quem está doando. Abraão deu no lugar certo, ele deu o dízimo num sentido muito mais profundo, ou seja, o estado dele de doação era completo e, portanto, ele recebeu. Quando ele recebeu essa bênção, ele desperta e passa, e deu tudo que ele tinha como estrangeiro, ele nem conhecia, tinha uma figura. Agora, existe essa figura Melquisedeque, existe um ser chamado, eu acho que sim, provavelmente sim, prefigura-se como um dos grandes parques sufinos, de umas formas próximas ao Cristo planetário, se não o próprio Cristo planetário, mas isso fica, eu não diria a palavra secundária, que pode parecer diminuído, mas fica menos importante do que o entendimento de quem seja Melquisedeque, no sentido de que é aquele que é capaz de abençoar o nosso ego, porque uniu essas duas letras, transformou esta letra na mesma desta, ou seja, a filha, ou a noiva e a mãe, a alma e a mãe criadora se tornam um só. Mãe é Deus também, Deus mãe, porque Deus mãe e Deus pai se formam um. Mas quando a bênção se dá, veja que beleza, ela desce direto pela coluna de Atik Yomim, o mais alto elo, o Deus Altíssimo, que é assim que Melquisedeque abençoa Abraão. Bendito sejas tu, Abraão, filho de Deus Altíssimo. De El Hayom. O Deus, o ancião dos dias, aquele que está acima de todas as compreensões. Porque nós e ele somos um. Nós somos semelhança disso. Esse, na verdade, é o trabalho que nós temos que fazer. Seja qual for o trabalho. Muito bem falou o Otto quando leu aquela passagem do Mestre Eclesiastes.
Deus vai além do pensamento, não pode ser definido, precisa ser vivido e vivenciado com as figuras que nós temos à disposição, que são modelos. Quais são os modelos que nós temos à disposição? Todas as religiões os têm. Mas não é para que eles sejam venerados e adorados no pedestal, numa igreja, no altar, ou sejam acionados só quando a gente precisa de alguma coisa. É até justo que a gente faça assim, porque eles são canais verdadeiros. Um sacrifício feito por um ser dessa ordem, João Batista, por exemplo, que a gente comemora o nascimento essa semana, abre canais que nós podemos nos utilizar, porque eles deram o dízimo. E Abraão fez isso. Mas qual de nós tem a coragem de dar esse dízimo? O dízimo aí é 10%, mas é mais do que 10%. Quantas são aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dar o dízimo significa doar todas as forças divinas que estão em nós e na harmonia, unificá-las. E quando a gente faz isso, a gente é capaz realmente de doar, de expressar o nosso amor, de não julgar. Enquanto a gente não atinge isso, a gente vai buscar, nós vamos trabalhar, nós vamos tentar, vamos cair, vamos fraquejar, vamos duvidar. Mas o mais importante do que é perseverar. Voltando da Epístola aos Hebreus. Paulo fala, Abraão triunfou por duas motivos. Pela fé, isso gerou tantas distorções teológicas, mas no sentido de fé e perseverança. Ele perseverou na promessa. Quando ele ouviu aquela ordem, ele estava numa boa, e ouviu, Lech lechá, saia de si. Saia de si e vai encontrar o Deus que você é. Saia desse status cômodo de critérios, de definições, e vai encontrar o Deus que você é dentro de você mesmo. E ele vai se apresentar, Melquisedeque, que é o próprio Deus em nós, virá e nos dará bênção, que é o Cristo, sim. Agora sim a gente pode unificá-lo com a figura de Cristo. Vamos abençoar, nos propõe a entrada dentro de um estado que Abraão atingiu pela perseverança, pela fé. Não a fé apenas a crença, mas a certeza de que havia uma promessa para ele, que essa promessa ia ser cumprida. Ele passou por todos, depois disso ele vai passar por desafios muito simbólicos, que é a amarração de seu filho, que Deus pede que ele sacrifique o próprio filho, e tantas outras coisas. Mas no final, ele é o pai de uma nação que não se conta, como não se contam as areias do mar, os grãos de areia, nem as estrelas do céu. Somos todos nós. Então, deu tempo a gente falar um pouquinho? Mas é claro. Naquela árvore, onde você classificaria, que nível estaria aquilo que Petro atingiu e escreveu no seu livro, as zonas de pensamento público. Ok. Bom, eu faço uma figura para a gente, mas para mim, procurar entender isso tudo, eu digo, a consciência daquela parte inconcebível, nossa falta de consciência que deixa nós chegarmos até lá, é semelhante numa distância muito maior, lógico, do que a nossa consciência para os cachorros e os animais que não têm consciência. É algo semelhante e por isso não atingimos. Mas lá de cima, até embaixo, até o mais menor dos animais, flui uma coisa que nós não definimos, mas sentimos. Bom, é isso. Na verdade, quando a gente fala amor, a gente está falando da fusão dessas duas coisas ligadas, isso liga lá que você falou, na verdade é isso aqui, e esse amor a palavra não define muito bem. Eu gosto só de usar uma definição para amor, em português quando a gente se
Na verdade, em inglês a gente fala assim, né? Life. Love. A raiz é a mesma. Amor e vida. Né? Essa vida como um todo, que é um amor muito maior do que as definições que nós temos de amor. São basicamente ego, né? Mas esse amor infinito é isso. Em português, eu gosto de uma brincadeira. A gente não pode botar aqui, né? Vida não cabe aqui, mas cabe o seguinte, ó. O antagonismo da morte. O amor é aquilo que dá vida. Né? Então, isso, se tivesse aqui, a gente podia para ele cantar uma música dos discos, né? O amor me deu vida. Se tiverem umas... Bom, gente, longe de chegar perto daquilo que os nossos amigos nos passam, porque esse tempo, eu sempre falo, a gente pode abordar a sua vida outras vezes, mas abordar mais vezes seria que a gente tivesse que descer detalhes que não cabem em 2, 3 palestras, mas eu acho que deu, o mais importante, acho que deu, não é o que eu passei, mas o que os seres que estão hoje aqui estão nos passando. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. Eles estão conosco nesse momento, estão nos convidando a entrar nesse estado como Abraão entrou, e que é possível que a gente entre. Fé, perseverança, como disse o Paulo, amor condicional, que é a expressão dessa própria vida. Porque aqui, ó, a gente fica muito preso. Quando a gente fica aqui, a gente fica enclausurado dentro de processos que, no fundo, são todos processos divinos. Mas é preciso que isso tudo se unifique em harmonia. A Kabbalah se define como aquela que faz com que esta árvore se retifique no sentido de se reconstitua. Porque o nosso ego promoveu esta falsa separação de jogar aqui para baixo a nossa consciência, mas ela jamais perdeu, nem perderá contato com essa estrutura divina que está expressa, portanto. Por isso o nome é sagrado. E a última coisa, por isso Jesus usa Pai Nosso. A frase santificado seja o teu nome. Lembrando que santificador é santificado, santificado no sentido de união, né? Que é santo, é uno, é oro, é holy, é unificado, e é isso que se trata, a unificação do nome, a santificação do nome, e é isso a primeira frase do Pai Nosso. Tão importante é que foi a primeira frase do Pai Nosso, quando os apóstolos pediram que ele ensinasse a orar. Pai Nosso, Jesus se refere à expressão divina sempre em forma, que é o Pai cósmico. Gostava de fazer isso, tinha razões para fazer isso, sem desabordar a mãe. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, marque-nos a nós, e seja feita a tua vontade. O mais interessante é a ordem que ele põe nessa expressão, assim na terra, ou nos céus. Ou seja, é preciso que nós entendamos esse processo, sejamos abençoados, entremos na ordem de Melquisedeque, e a terra e os céus serão uma só coisa. Vou fazer a resolução. Temos 2 minutos para fazer. Mas acho que vale a pena. Na verdade, a oração aqui é uma entrega, portanto, essa entrega passa pela expressão do nosso corpo físico. Vamos respirar intimadamente, profundamente. E certamente com a presença que está hoje aqui, vamos sentir com esses movimentos respiratórios
toda a nossa coluna viva, porque a coluna é, em nós, a expressão da água. Esse eixo central nos liga ao santuário mais alto, ao Santo dos Santos. E respirando profundamente, todas as células físicas, todas as estruturas espirituais que somos portadores, respondem a esse movimento cósmico, essa onda infinita curadora, nos restaura o estado edênico, onde o Cristo, um pontífice eterno, o Cristo em nós, esperança e glória, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, nos convida a penetrar. Esse Cristo em nós nos cura, nos fortalece, nos liberta e faz-nos conhecedores. Porque somos conhecidos, mas há de chegar um momento e conheceremos também da mesma forma que somos conhecidos. Unificados, rogando e orando sem cessar por todos os nossos amados, pais, filhos, irmãos, irmãs, amigos, não temos inimigos, orando sem cessar, nos entregamos a esta força libertadora. Começamos a sentir a verdade dessas palavras, porque sob a bênção de El Hayom, o ancião dos dias, o Deus Altíssimo, de Melquisedeque, derrama sobre nós com o pão e o vinho cósmico. Tocados por esse amor, por essa bênção, nós podemos proclamar, como Paulo fez, depois de tantas lutas contra o seu ego. Não sou eu quem vive, é o Cristo, sacerdote do Altíssimo, presença divina, que vive em mim. Que o Rei da Justiça e o Rei da Paz, que é o Rei da Perfeição, nos abençoe, como abençoou Abraão, a nós, aos nossos amados, à humanidade inteira, sem exceção de nenhuma, nessa infinidade de seres, todos nossos amigos. Obrigado, Senhor, por aquilo que por nós tendes feito, por todas as bênçãos que tendes derramado, pela libertação que nos concedes. Hoje, sempre. Amém. Obrigado a todos, uma ótima semana, aos pouquinhos, vamos recuperando. Partiu a nossa luta, nosso bom combate.
Essa massagem lá na nuca do seu marido, na minha frente, que ele ficou mole. Comecei a... Ai, que... Esmaga mesmo. Não, eu tô aqui, tem pressa não. Vou baixar um pouquinho. Agora. Esse você tem aquele com aquela capazinha. É, Cheio de irritantes. mais motivo agora, né? Toda aquela história que ela contou foi. Acho que eu já deixa eu ver. Isso, então quanto mais filés de estudo, menos religião. A Nádia adora a meditação, porque ela fala inglês pra caramba. Ela mete será que de repente comprou um outro site? Não é quem comprou em inglês foi aquela nutrição dela, ela receita. Ela comprou em inglês, mas ela eu acho que ela comprou em São Paulo, não sei se tem aqui. Não, mas assim, pela internet sempre tem, mas assim, é porque lá tem um tempo, um negócio, uma coisa. Tá 155 ele, né? Eu tava 200, você acredita no traduzido. Esse é traduzido errado. Já apresentaram o Jorge. É parecido com essa. Que eu já disse também para ela que é parecido com a mãe. O Jorge, para você saber quem ele se trata, é o menino 7 do lar de Frei Luís. Chegou lá a beber. Porque foi o 7º a ser admitido, desde que foi fundado o Frei Luís. Ele chegou lá a beber e não conheceu. Ele chegou lá a beber, não conheceu os pais fisiológicos e foi educado exatamente por Rocha Lima. Eu me lembro de você no Paulo da Dorinha. Foi depois